Vamos à palavra de Deus? Filemon. Abra a sua Bíblia em Filemon. E não me olhe assim, eu não estou te sabotando. Existe Filemon na Bíblia, na palavra de Deus, e você vai encontrar em nome de Jesus. Pensando sobre o tema, uma igreja relacional para os tempos atuais, o Senhor trouxe ao meu coração a necessidade de sermos discípulos verdadeiros, discípulos reais. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nesta noite, sobre ser um discípulo real, sobre ser uma igreja com um discipulado real. E o Senhor trouxe ao meu coração essa carta do apóstolo Paulo a Filemon, tão atual para este tema, e nós vamos aprender isso durante alguns minutos aqui nessa noite. Quem encontrou Filemon, diga: achei, pastor. Achei. Quem não encontrou, fala assim: não achei. Ou então fale assim: para com isso, pastor. Por que eu estou dizendo isso? Há um tempo atrás eu estava discipulando um jovem lá na igreja, e aí ele chegou para o discipulado, e eu disse a ele: abra a Bíblia em Filemon, o discipulado hoje vai ser em Filemon. Aí ele falou: para com isso, pastor. Eu falei: não, cara, é em Filemon mesmo, pastor. Só acha que vai me pegar? Só acha que vai me enganar? Vê se existe Filemon na Bíblia, pastor. E aí eu ensinei a ele, nós chegamos a Filemon, neste texto tão rico, tão poderoso, um capítulo apenas, 25 versos, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, com carinho, a leitura desses 25 versos. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Uau! Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, e agora, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício, por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém, queridos? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar para ela algumas vezes aqui nesta noite, para discorrermos sobre o assunto. John Stott, um grande escritor cristão, disse a seguinte frase: sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque a fé cristã é verdadeira. A. W. Tozer, um outro grande homem de Deus, disse que somente um discípulo pode fazer um discípulo. Somente um discípulo pode gerar um discípulo. A carta de Paulo a Filemon começa com uma apresentação, e essa apresentação é vista do verso 1 ao verso 3. Logo após, nós vamos perceber e ver os agradecimentos a Filemon pelo seu amor e pela sua fé. É o que nos diz os versos do versículo 4 ao versículo 7. Você já deve ter percebido que a parte central da carta é um pedido de Paulo feito a Filemon a respeito de seu escravo Onésimo. Onésimo estava fugido, e neste interim, neste intervalo, a Bíblia nos mostra que ele havia se convertido à fé cristã. Então Paulo pede a Filemon que perdoe Onésimo, e agora aceite Onésimo, não apenas como um escravo, mas também como um irmão. Por fim, quando nós olhamos para a carta, vemos também as saudações finais, e no verso de número 25, uma bênção. Eu acredito, irmãos, que esta é uma das cartas sobre a qual não residem dúvidas quaisquer sobre a autenticidade da autoria. Todos concordamos que é a autoria de Paulo. Todos concordamos que é Paulo quem escreve esta carta. Nós percebemos também, quando estudamos a palavra de Deus, que existe uma conexão grande entre as cartas, ou entre a carta de Filemon e a carta de Paulo aos Colossenses. Além de ser um estilo muito semelhante, muito parecido, as mesmas pessoas mencionadas em Filemon também são mencionadas nas cartas aos Colossenses. E isso leva a gente a crer que as duas cartas foram escritas na mesma época, provavelmente entre os anos 59 e 61 depois de Cristo, período em que Paulo estava preso em Roma. Isso mesmo. Estes 25 versos tão poderosos, lindos, extraordinários, que acabamos de ler, foram escritos pelo apóstolo preso, em uma prisão em Roma. Filemon é uma carta dirigida a um indivíduo específico, é uma carta dirigida a uma pessoa, um escravo seu, um escravo de Filemon, chamado Onésimo, havia fugido aparentemente por causa de um roubo, e em uma situação desconhecida, nós não sabemos como, este homem, este escravo se encontra com Paulo. São os encontros que Cristo causa, são os encontros que Cristo possibilita, e ao se encontrar com Paulo, nós vemos que esse homem então experimenta uma grande conversão. E Paulo agora, por meio desta carta, por meio desta escrita, solicita, pede a Filemon que receba o seu escravo fugitivo de volta, não como um servo, mas como um irmão. Dois elementos são notáveis no texto. Primeiro, Paulo não usa de autoridade apostólica para falar com Filemon. E segundo, Paulo também não pede a libertação de Onésimo, sendo ele um servo, um escravo de Filemon. O que Paulo faz é apelar à consciência de Filemon, para que Filemon perdoe a Onésimo, ainda que o mantivesse como servo, ainda que o mantivesse como escravo. E pelo menos dois temas principais são desenvolvidos nesta carta. O primeiro deles, a necessidade de perdão. Uma igreja relacional nos tempos atuais precisa entender isso.
Perdão é necessário o tempo inteiro no meio da igreja. Perdão é necessário o tempo inteiro em nossas redes de relacionamento. Mas a carta também fala a respeito da aplicação de valores cristãos na realidade social. Para terminar a introdução, eu convido você a perceber a expressão da espiritualidade cristã, apresentada e mostrada e traduzida no perdão. Esta é a essência do apelo de Paulo a Filemon. E é interessante porque, empregando um trocadilho, o apóstolo escreve acerca de Onésimo. E o nome Onésimo significa útil. E Paulo diz assim para Filemon: aquele que era inútil, agora fará jus ao significado do seu nome. Porque em Cristo, salvo por Cristo, liberto por Cristo, se tornou útil. Ou seja, as relações mudaram. A utilidade de Onésimo para a igreja era agora maior que para o próprio Filemon. Portanto, perdoar o escravo fugitivo era prestar um serviço à igreja. E feita esta introdução, eu quero rapidamente falar a respeito de 10 princípios, se você deseja ser um discípulo real. Se você tiver a oportunidade, eu gostaria que você anotasse esses 10 princípios. Eu prometo, passarei muito rápido por eles. Para ser um discípulo real, como Filemon se tornou de Paulo, primeira coisa, a gente precisa aprender a viver a nossa fé de forma pública. E mais do que isso, a gente precisa aprender a viver a nossa fé de forma contagiante. Olha o que diz o verso 5, parte A: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Por que se tornou pública? Irmãos, tem gente que nós ouvimos falar tudo sobre ela, mas não ouvimos falar sobre a sua fé. Não ouvimos falar sobre os seus frutos. Por que isso acontece? Eu e você precisamos aprender que o real discípulo de Jesus, ele não esconde a sua fé. Ele não guarda a sua fé, mas pelo contrário, ele transmite a sua fé com alegria, ele transmite a sua fé com entusiasmo, ele transmite a sua fé com motivação. Tem gente que quando vem para a igreja, ou para um encontro realizado pela igreja, parece que está indo para um outro ambiente, menos um ambiente de igreja. É gente que não consegue dar um sorriso para ninguém, é gente que não consegue dar um abraço em ninguém, é gente que não consegue dar um beijo em ninguém, é gente que não consegue dizer graça e paz a ninguém. É gente que transmite apenas tristeza, é gente que transmite apenas frustração, é gente que transmite apenas ressentimento, mágoas. O real discípulo de Jesus, ele não é assim, ele transmite a sua fé com alegria. A sua maneira de viver mostra o quão poderoso é servir a Jesus, o quão maravilhoso é servir a Jesus. Servir ao Senhor, irmãos, não é um peso para nós, de forma nenhuma. Servir ao Senhor é uma grande honra para nós, é um grande privilégio para nós. Mas há uma segunda coisa aqui, um segundo princípio, se nós queremos ser discípulos reais. Anote: evidencie claramente o seu amor pelos irmãos da fé. O versículo 5, parte B, diz: e do seu amor por todos os santos. Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe, irmãos, isso aqui não é uma opção para nós, é um mandamento bíblico, é uma ordem bíblica. Nós precisamos amar a todos, quanto mais aos nossos irmãos na fé. Quanto mais. A gente não pode ser piedoso nas causas sociais e negligenciar os nossos irmãos da igreja, negligenciar os nossos irmãos da fé.
E nós precisamos evidenciar esse amor pelos nossos irmãos claramente, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Mas há um terceiro princípio aqui nesse texto, ele aparece no verso 7. Deixa eu dizer uma coisa: se você deseja ser um discípulo real de Cristo Jesus, seja um encorajador da igreja. O versículo 7 diz: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que em nome de Jesus a sua vida, meu irmão, leve alegria aos outros. Que em nome de Jesus a sua vida leve consolo aos outros. Que em nome de Jesus a sua vida leve renovo aos outros. Eu e você fomos chamados para nos colocarmos de pé, para sairmos de dentro dessas paredes e sermos reanimadores de pessoas em nome de Jesus. Nós estamos ouvindo. As pessoas estão carentes. As pessoas estão necessitadas de cuidado. Em dias tão difíceis, o coração das pessoas precisa ser animado, precisa ser renovado, precisa ser reanimado. Em dias de tanta inversão de valores, violência, injustiça, perseguição aos fiéis, irmãos, lamentavelmente, existem pessoas em nossas igrejas que são conhecidas como o fofoqueiro da igreja. Pessoas que são conhecidas como aqueles que causam divisão no meio da igreja. Pessoas que são conhecidas como o avarento da igreja, o briguento da igreja, o sem noção. Eu acredito que todas as igrejas existem essas pessoas, mas que em nome de Jesus, em nosso caso, nós venhamos a ser conhecidos como os positivos, como os consoladores, como os encorajadores, como aqueles que apontam um caminho, aqueles que oferecem uma direção, aqueles que fornecem solução, aqueles que trazem respostas, como foi também, por exemplo, Barnabé, outro discípulo de Paulo. E sabe como é que ele ficou conhecido? José das Consolações. Eu não quero ser conhecido como o Adriano briguento, eu não quero ser conhecido como o Adriano fofoqueiro, eu não quero ser conhecido como o Adriano sem noção. Eu quero ser conhecido como aquele que encoraja, que consola, que fortalece, que estende as mãos, que abençoa, que cuida, que abraça, que ama. Quarto princípio: se você deseja ser um discípulo real, sirva, mas sirva com base no amor. O texto diz no verso 8: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Isso aqui é espetacular, é extraordinário, porque discípulos são chamados ao serviço em todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você: para aquilo que você foi chamado por Deus a realizar, não faz só o básico, não. Surpreenda. Te pediram uma coisa, faça com excelência, porque excelência honra a Deus, e excelência abençoa pessoas. No verso 9, o apóstolo diz: eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo poderia dar uma ordem, mas não dá. Paulo poderia mandar, mas não manda. Ele poderia ter se apoiado em sua autoridade apostólica, mas não é isso que ele faz. Ele se apoia no amor que estava no coração de Filemão. Sabe qual é o bom da autoridade? É não precisar usá-la. A melhor parte da autoridade a nós concedida como líderes é não precisarmos usar essa autoridade. Amém? Quinto princípio: se você deseja ser um discípulo real, obedeça sempre de forma espontânea. Verso 14: mas não quis fazer nada sem a sua permissão.
para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Quem aqui já ouviu aquela seguinte resposta? Estou indo, mas nunca veio. Já vou, mas nunca foi. Isso é muito ouvido nas nossas casas, né? De vez em quando a minha esposa me grita: vem pendurar a roupa. Eu digo: estou indo. E não vou. Aí ela fica brava e eu decido obedecer. Irmãos, atender de forma espontânea o pedido de um pai, de um cônjuge, de um líder, de um pastor, de um irmão, evidencia para nós um discipulado nobre, um discipulado real, um discipulado verdadeiro. Sabe qual é a coisa mais poderosa para nós, servos de Cristo, discípulos de Cristo? Nós somos livres. Aqui você não faz por obrigação, aqui você não faz por constrangimento, aqui você não faz por pressão, aqui você faz porque se escolher não fazer, será respeitado. Num ambiente onde alguém é constrangido, pressionado, obrigado a fazer algo, tem tudo, menos a presença do Espírito Santo de Deus. Tem tudo, menos o Cristo ressurreto. Você é livre para amar. Você é livre para cuidar de pessoas. Você é livre para receber pessoas em seu lar. Você é livre. Mas há um sexto princípio nesse texto. Se você quer ser um discípulo real, viva sob a perspectiva da soberania de Deus. Verso 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Que afirmação fantástica do apóstolo Paulo. Só alguém cheio de Deus, dentro de uma cadeia, preso, é capaz de produzir palavras tão amáveis, palavras tão cheias de sabedoria. E estas palavras do apóstolo Paulo ganharam o coração de Onésimo, porque Filemão perdeu um escravo fujão, Filemão perdeu um escravo ladrão, mas recebeu de volta um irmão, recebeu de volta um príncipe convertido, recebeu de volta alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Verso 17 e 18. Aqui pega, viu? Se queremos ser discípulos reais, veja o que o texto diz. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, coloca na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de punho, eu pagarei. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Transferindo a vida dele para Onésimo. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui? É isso mesmo. Se você decidir ser um discípulo real, você vai ter que muitas vezes colocar a mão no bolso, para abençoar a vida de pessoas, para abençoar famílias, para levar alimento para dentro de casa de gente que não tem o que comer, para levar socorro material também. Entenda isso, meu querido irmão. Olha o que Paulo diz: se você está recebendo Onésimo, Filemão, você está recebendo a mim. E se ele te deve, Onésimo, sou eu quem te devo. Uau! Olha para o irmão que está do seu lado aí. Pergunta carinhosamente para ele, mas ele não precisa responder. Tu está devendo? Fala para ele assim, ó, a conta é minha, fica tranquilo. Eu não ouvi ninguém falar assim, ó, a conta é minha, fica tranquilo. Irmãos, ser discípulo real. Lá na tua rede, quem não tem dinheiro para comprar essa camisa bonita tem que ganhar ela. Amém ou não amém? É assim que funciona.
Quem não tem recurso para levar alguma coisa para comer, tem que ser convidado, tem que ser o que mais come. É assim que funciona. 7º princípio, porque o 6º já deu. Viva na abundância. Quer ser um discípulo real? Viva na abundância. Verso 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Que coisa maravilhosa! O servo amoroso, o servo obediente sempre faz mais do que é pedido a ele. Ele vive na abundância, então ele faz com generosidade. Ele faz com graça. Ele entende, o Senhor foi tão abundante em sua forma de me abençoar, em sua forma de me salvar, em sua forma de trazer para uma comunidade saudável, em sua forma de me introduzir a um grupo que cuida de mim, que eu não posso agir de outra forma, que não vivendo na abundância. Sabe, o discípulo real faz como Jesus, infinitamente mais. Infinitamente mais. 8º princípio, já estamos chegando ao fim. Versículo 22, parte A. Além disso, prepara-me um aposento. Isso aqui é clássico para os pequenos grupos. Seja hospitaleiro em seu lar. Que bom é ver você recebendo gente na tua casa. Que bom é ver você abrindo as portas da tua casa para abençoar a vida de pessoas. E sabe, receba na tua casa para celebrar Jesus. Receba na tua casa para comer. Receba na tua casa para dormir. Receba na tua casa para abençoar. Receba em seu lar. Receba bem. Abra as portas do seu lar. Escancare as portas do seu lar. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Que em nome de Jesus eu profetizo, no amor de Deus e pelo poder do Espírito Santo, cada membro desta igreja se torne o líder de um pequeno grupo, que cada membro dessa igreja esteja disposto a abrir a sua casa, a abrir o seu lar, para receber pessoas, para abençoar pessoas, e que em nome de Jesus, cada pessoa que entrar no seu lar, será batizada com um batismo de paz, com um batismo de alegria, com um batismo de renovo, com um batismo de esperança, com um batismo de refrigério. 9º princípio, verso 22, parte B. Seja um intercessor dos que sofrem a injustiça. Olha o que diz o texto. Porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Estavam orando por Paulo, intercedendo por Paulo. Uma igreja relacional nos tempos atuais é uma igreja que não perde a intercessão. É uma igreja que busca pela oração. Ore, meu irmão. Ore pela igreja sofredora. Ore por aqueles irmãos em Cristo perseguidos por sua fé nestes dias. Por aqueles irmãos em Cristo que neste exato momento estão sendo ameaçados de morte por causa de sua fé. Ore pelo pobre. Ore pelas crianças pobres. Ore pelos órfãos, pelos refugiados. Ore pelos que sofrem. Ore pelas viúvas. Ore, clame. 10º e último princípio. Versículo 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Está na cara. Queremos ser discípulos reais, precisamos cultivar nobres amizades. Cultivar importantes amizades.
Você não deve viver sem amigos. Você não pode viver sem amigos. É bem verdade que nós precisamos escolher os amigos. É bem verdade que nem todo mundo, talvez neste exato momento, serve para ser amigo da gente. Mas como discípulos reais, nós precisamos ter bons amigos. Nós precisamos estar rodeados de pessoas com quem nós podemos contar, de pessoas com quem nós podemos abrir o nosso coração, de pessoas com quem nós podemos confiar. Eu amo Êxodo capítulo 17, ali nas águas de Meribá, quando Moisés está passando por alguns problemas, e aquela multidão começa a reclamar com Moisés, começa a murmurar contra Moisés, e aí os líderes dão alguns conselhos para Moisés, mais especificamente 3 conselhos a Moisés, e o primeiro deles é: olha Moisés, você precisa sair do meio da multidão. Sai do meio da multidão. Mas o segundo conselho é interessante. O segundo conselho dado a Moisés é: procure os anciãos, procure os líderes. Ou seja, ao mesmo passo que nós não podemos estar envolvidos com todo mundo, nós não podemos viver a nossa vida cristã sozinhos, isolados, de lado, porque fatalmente iremos morrer espiritualmente. Precisamos cultivar nobres amizades. Veja, Filemão tinha amigos que deram a vida pelo Evangelho. Gente que dá a vida pelo Evangelho tem que ser amigo da gente, meu irmão. Tem que ser amigo da gente. Ele escolheu gente nobre. A gente precisa ser exigente com as nossas amizades e exigentes na nossa forma de sermos amigos. Você tem algum amigo aí? Dá um abraço nele agora, em nome de Jesus. Fala: obrigado pela tua amizade, obrigado pelo teu companheirismo. 10 princípios, amém? Mas Paulo vai terminar com uma palavra de bênção, e eu quero concluir o sermão. O versículo 25 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. A graça de Jesus está sobre a sua vida, amém ou não amém? Não, se a graça de Jesus está sobre a sua vida, eu quero que você exploda um glória a Deus aqui nessa noite, ok? A graça de Jesus está sobre a sua vida? Amém, amém. Porque eu quero encerrar chamando a sua atenção para uma ilustração em paralelo desta carta de Paulo a Filemão, em relação à obra redentora de Cristo pela humanidade. Eu queria que você prestasse muita atenção. Veja essa analogia com a obra da redenção. O texto nos mostra que Onésimo, em algum momento de sua vida, se rebela e foge de Filemão. É assim que age o pecador. Ele se rebela e vive fugindo de Deus. O texto nos fala que Paulo se encontra com Onésimo. A Bíblia nos mostra que Cristo se encontra com o pecador. O texto sagrado nos mostra que Paulo se identifica com Onésimo. Cristo se identifica com a gente. O texto nos mostra que Paulo, ele intercede. Ele é o mediador entre Onésimo e Filemão. Veja você, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o nosso Deus. O texto diz que Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo rasgou o escrito de dívida, pagou pelos nossos pecados, os nossos débitos. O texto nos mostra que Paulo nada pede em troca. Cristo não pede nada em troca. É graça, graça, graça. Onésimo não tinha nada para oferecer. E nós, pecadores, o que temos para oferecer? Onésimo é reconciliado com Filemão. O pecador é reconciliado com Deus. Onésimo agora tem acesso a Filemão. O escolhido de Deus tem agora acesso livre a Deus Pai. Onésimo agora já não é mais um escravo. Onésimo agora é um irmão. Não somos mais escravos do medo,
não somos mais escravos do pecado, pertencemos à mesma família em Cristo Jesus. Onésimo, diz a Bíblia, era inútil, e agora se torna útil. Nós éramos velhas criaturas, agora somos novas criaturas, pois se alguém está em Cristo, sabe, irmãos, a satisfação em Deus, ela nos dá poder para amar as pessoas, independente do custo. Custe o que custar, nós somos chamados para amar as pessoas, independente de como elas estejam, nós fomos chamados para amar as pessoas. Algumas semanas atrás, eu compartilhava com o pastor Márcio a dor de ter feito o desligamento do meu próprio pai, da nossa comunidade de fé, por alguns problemas, por algumas questões. Foi necessário que o meu pai fosse desligado da igreja, e aquilo me causou uma dor profunda, então, nós começamos a orar, lá em casa, eu, a minha esposa, os pastores começaram a orar, a igreja começou a orar, muitas pessoas visitaram ao meu pai, demonstrando a ele amor, e amor a mim também como pastor. E na semana passada, ou melhor, há 2 ou 3 semanas atrás, eu estava indo embora para minha casa, e o Espírito de Deus disse que eu deveria passar no meu pai, porque minutos antes eu tinha dado uma passada lá, e eu não tinha percebido o meu pai bem. E quando eu cheguei em frente à casa do meu pai, ele já estava no portão com a mão no peito, transpirando muito e me pedindo para levá-lo rapidamente ao pronto-socorro, porque a dor no peito era insuportável. Peguei meu pai, coloquei no carro, corri ao pronto-socorro, e chegando lá, ele fez o eletro, e foi identificado um infarto. Naquele momento eu fiz uma breve oração com meu pai chorou, várias pessoas, vários amigos chegaram ali naquele momento, demonstrando o amor de um discípulo real, de um cristão real, pela nossa família. Meu pai foi trazido aqui para Manhuaçu, submetido a um cateterismo, a um processo de angioplastia, voltou para casa, recuperado, restaurado. E ontem à noite, após o final da mensagem, quando eu fiz um apelo, meu pai estava derramado na presença do Senhor, declarando o desejo de voltar a se tornar membro da igreja do Senhor Jesus. A igreja se abraçou, nós choramos, nos alegramos, e eu pude ver a lágrima nos olhos de quase toda a comunidade ontem, e aquilo trouxe uma certeza ao meu coração: a nossa igreja está no caminho certo, nós temos amado. É a mesma certeza que eu tenho quando ouço falar do que Deus tem realizado aqui. Vocês estão no caminho certo, vocês estão no caminho certo. Que venham os 13 mil, sabe, pastor? Os 14 mil, os 15 mil, mas que todos estes nunca venham se tornar um número, porque o negócio de vocês não é número, o negócio de vocês é gente transformada, é gente cuidada, é gente amada. Se for para ter 13 mil, que sejam 13 mil pessoas acolhidas, 13 mil pessoas amadas, 13 mil pessoas pastoreadas, como tem sido até aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, e que esta carta de 25 versos, e essa simples mensagem, possa trazer a você a importância de um discipulado real, porque uma igreja relacional em tempos atuais é uma igreja que realmente
discipula pessoas. É uma igreja que realmente ama pessoas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos?